Você já parou para pensar de onde você tem olhado a vida? No novo episódio do Virar Voz, eu conto como uma mudança de endereço virou também uma mudança de perspectiva. Eu morava no oitavo andar e hoje eu moro no térreo e eu aprendi que ver tudo nem sempre significa sentir tudo. Eu conto e te convido a refletir comigo sobre o poder dessa dualidade de visões e até mesmo de posições e o que ele esconde também. Vem ouvir. Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu quero falar com você sobre um insight que me pegou em meio a uma mudança de endereço. Eu mudei de apartamento para casa. Eu morava em um apartamento no início do ano. Aí eu mudei para uma casa e eu troquei a vista do oitavo andar pela vista do portão. Eu percebi que essa mudança de cenário também me mostrou algo profundo sobre como que a gente enxerga o mundo, como o mundo nos enxerga. Eu pensei nesse tema tem mais tempo, mas só que só quando eu mudei de fato que eu analisei, eu preciso falar sobre isso, porque realmente eu tive esse start de que, tipo, eu tava vendo do oitavo andar quando eu tava lá, morando lá, mas só quando eu mudei de fato, estando nessa casa que eu tô hoje, que eu tive esse fechamento de conclusão, sabe? Concluir de fato essa mudança. Quando a gente mora em apartamento alto, por exemplo, a gente vê de tudo. Vê tudo literalmente, né? Você consegue ver a rua, o movimento das pessoas, você consegue ver as pessoas errando no trânsito, ou a pessoa que atravessou a hora errada, quando que o sinal fecha, quando que o sinal abre. Então, quando você mora de cima, literalmente, você tem essa visão da rua, né? Você consegue ter essa noção de posição e às vezes dá até uma sensação de posição de controle até. Parece que por você estar acima, entre aspas, do caos, da rua, das pessoas, é quase como se o mundo fosse um palco. Você tá ali da sua janela, vendo como se fosse um palco e você é aquele espectador ali com um assento privilegiado. Então, essa era a sensação que eu tinha quando eu olhava pela janela e via o movimento da rua. E eu também podia ver melhor, né, o pôr do sol, o nascer do sol. Eu podia ver, e já filmei algumas vezes também time-lapse, essa transição de tipo 5 horas da manhã até 7. Aí ver as pessoas abrindo e fechando a janela no vídeo. E sabe esse movimento que a altura te dá esse poder, né, de ver esse movimento acontecendo? Só que tem um detalhe, quando eu tive essa impressão, quando eu tava lá no apartamento, eu falei assim, ai gente, será que quem tá lá embaixo também consegue ver da mesma forma que eu tô aqui em cima? Quando literalmente bateu essa, entre aspas, brisa, eu desci e fui lá na rua ver e certificar qual que era a visão de quem estava embaixo. Aí eu olhei para cima e eu nem conseguia identificar qual era o meu apartamento. Eu tive que contar, literalmente, estacionamento, andar um, andar dois. Eu tive que contar os andares para conseguir, de fato, identificar qual era o meu apartamento. E depois de contar, eu percebi que eu só consegui ver a janela e a cortina balançando, simples assim. Não dava pra ver, tipo, nada além disso. Ah, o que a pessoa tá fazendo, se a pessoa tá no banheiro, se a pessoa tá deitada, se a pessoa tá em pé, se a pessoa tá na cozinha. Não dava pra ver os detalhes. Apenas dava pra ver a cortina balançando e o reflexo. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes na vida a gente acha que tá acima, mas na verdade tá isolado, ou quando acha que o outro lado consegue te ver na mesma proporção que você vê o outro, ou quando você acha que o outro lado consegue te ver na mesma proporção e claridade que você. É a visão que eu tinha que quem estava embaixo conseguia ver tão nitidamente como eu conseguia ver eles lá na rua, entende? E ainda eu fiquei pensando, por exemplo, sobre os nossos conhecimentos intelectuais, quando você parte do pressuposto de que quem está do outro lado te ouvindo
seja acima ou seja abaixo, tenha a mesma clareza que você tem sobre os seus próprios conhecimentos e visões até. Tem algo que você tem muito mais facilidade de entender e interpretar do que o outro. Isso acontece muito até mesmo em escola, você chega a uma conclusão muito mais rápido que o outro e acha que o outro também deveria entender e perceber dessa forma. Isso vem até mesmo de aptidões. Com certeza você conhece alguém que é muito melhor em matemática do que em português, ao mesmo tempo que a pessoa é muito melhor em português do que em matemática. Ao mesmo tempo, tem gente, né, que é bom nos dois. É tão bom quanto português, tão bom quanto matemática, mas porém em química não é bom. Ou, sabe, não é que não é bom, não tem uma agilidade, uma prontidão para entender o raciocínio daquela matéria, assim como uma matéria no qual ela já tem mais aptidão. Então, assim, estar no alto dá essa visão. E eu também percebi que dá uma certa distância, porque a conexão não é igual, sabe? Quem tá em cima e quem tá embaixo. Eu fiquei pensando nisso. No apartamento eu me sentia segura e protegida, claro. E ao mesmo tempo um pouco invisível depois que eu desci na rua e não consegui perceber que as pessoas tinham a mesma visão que eu. Depois de ter visto que não conseguiam me ver da mesma forma que eu via eles, ao mesmo tempo eu me senti confortável, porque assim, eu posso ver, mas eu não sou vista. Mas ao mesmo tempo era solitária, era meio tipo, nossa, então as pessoas estão ali, eu estou aqui, tipo, tem uma certa distância, uma solidão. Não no sentido dramático, mas no sentido distancial mesmo da coisa. E hoje, eu morando em casa, no térreo, né, digamos assim, eu vejo menos, mas eu sou vista mais. Que agora, quando eu passo por prédios, eu faço, essa pessoa tá vendo meu movimento aqui de forma bem nítida, e eu nem sei que ela tá me olhando. E é interessante ter essas analogias, assim, que agora aqui, a minha visão é assim, da janela, né? É ônibus passando o tempo todo, tipo assim, eu consigo observar a pessoa que tá dentro do ônibus, entende? Enquanto que antes eu só via o ônibus por cima. Então hoje eu consigo ver quem tá no ônibus, eu consigo ver carro passando, vizinha acenando, os cachorros andando, fazendo xixi aqui na minha porta, cachorro latindo, eu consigo ver mais a vulnerabilidade das pessoas andando na rua, sabe? E também tem a troca, né? Eu consigo acenar para alguém, eu consigo cumprimentar, dar bom dia, boa tarde, boa noite, tipo, e ser ouvida. Coisa que se eu falasse lá da janela do meu apartamento, ninguém ia ouvir. Eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Sobre essa dualidade de visão, do tipo, será que o verdadeiro poder está em ver tudo? Tipo, literalmente lá de cima ver tudo? Ou está no meio termo de tudo isso? Ou então, será que o poder é observar de cima ou ser capaz de se expor de verdade? Sabe essa dualidade entre... Eu entrei assim num crise filosófica, sei lá como é que chama isso. Eu entrei nessa vibe de tipo, essa visão e essa dualidade. Será que o que é melhor? Se expor, se observar, tá ali no chão e sentir o calor do asfalto, ou tá ali de cima, só na brisa. Não é que tem um lado melhor que o outro, sabe? Não é que, tipo assim, tá em cima é melhor, tá embaixo é pior, tá embaixo é melhor, tá em cima é melhor. Não é isso. É sobre essas visões. E que, de fato, na vida, tem vezes que você tá em cima, literalmente, tem vezes que você tá embaixo. E quais são suas visões, tanto estando em cima quanto estando embaixo? E eu até lembrei de um livro que eu li, bem comum, acho que muita gente já deve ter lido, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E ele fala que, assim, estar no alto me dava visão, mas ignorava que poder real é escolher o que importava e abrir mão do restante. Essa frase, depois que eu pensei sobre isso, essa frase me deu um insight sobre quando você tá no alto, igual quando eu tava lá no alto, lá do apartamento, eu poderia escolher qual visão que eu ia ver. Se eu ia ver o pôr do sol, se eu ia acompanhar uma pessoa caminhando, se eu ia ver o sinal fechando e abrindo, quanto tempo que dava. Sabe? Eu poderia escolher ali em cima. Mas aí às vezes eu até mesmo me perdia. O que realmente importa dessa visão que eu tô tendo agora aqui?
sabe? E às vezes era simplesmente poder só observar, só olhar sem chegar a conclusão nenhuma, sem julgar nada. Às vezes só ter um tempo ali para respirar e voltar ao que estava fazendo. Então, assim, às vezes nem é sobre observar, é sobre estar presente. Essa diferença de percepção, de tipo, quem vê de cima vê tudo, quem vê de baixo não vê quase nada, é sobre mais do que arquitetura. É sobre poder, sobre acesso, também sobre posicionamento. Quem está no topo pode ver tudo, mas também se isola, né? Até certo ponto. E até certo ponto também pode controlar. Ele pode ter uma visão de que quem está andando, por exemplo, não tem. Tipo, nossa, seria melhor se não pudesse virar à direita, porque virando à direita causa ali de forma recorrente um fluxo alto e buzina e pessoas estressadas porque o outro demora para passar. Enfim, e quem tá ali andando, mesmo que todo dia passando por ali, às vezes não tem essa visão. Porque às vezes a visão dessa forma, com essa clareza, você só vê quando você tá em cima. E ao mesmo tempo, quem tá, por exemplo, caminhando e tá caminhando, passa pelo mesmo lugar para ir trabalhar. E praticamente todo dia chuta um pré-moldado fora do lugar no chão. Quem tá de cima não vai ver esse detalhe de alguém todo dia tropeçando. Às vezes até vê, né? Mas, tipo, acho que é mais quem tá ali, sabe, vivendo e pisando ali que vai conseguir ter com mais clareza que aquele pré-moldado ali no chão tá atrapalhando e pode até causar um acidente. Quem tá embaixo tem essa posição também de poder apreciar esses detalhes, poder viver o movimento, poder ouvir barulho de rua, de gente conversando, uma conversa bem mais íntima, bem mais próxima, que quem tá lá no alto não vai ouvir. Pensando nisso de ter presença, olhar pela janela e ter presença. Outro livro que me veio à cabeça aqui é o livro Um Novo Mundo. Fala que o momento presente é o único lugar onde a vida de fato acontece. Pensar sobre isso e poder ter essa visão de olhar na janela e ver que as coisas estão acontecendo, te coloca no momento presente, né? Tá, agora pensando na primeira noite que a gente dormiu aqui nessa casa nova e engraçado porque tipo, não tinha sofá, não tinha filtro, não tinha nada assim de bonito, né? Só tinha assim aquele processo de adaptação de novo lugar, onde vai ficar as coisas, onde que as coisas vão se encaixando, onde fica melhor. E esse processo de adaptação aí você consegue ver o progresso, né? Tava uma zona no primeiro dia, no segundo dia já tá mais organizado, no terceiro dia vai chegando as coisas novas, já vai ajeitando e é bonito ver esse processo, né, acontecendo, né? Esse colchão novo no plástico, você rasgar os plásticos todos novos e abrir as caixas de eletrodomésticos, você conhecer como que você vai se adaptar nesse novo ambiente, né? Eu fiquei pensando também sobre qual que é o lugar que a gente tem observado hoje, sabe? Qual é o seu lugar hoje de observação? Qual que é o seu lugar que você tem demandado sua atenção? Será que você só está mesmo aproveitando o momento presente ou você está acompanhando alguém, julgando alguma coisa dela ou aprendendo com ela? Sabe, qual é esse lugar seu de observação hoje, pensando nessa dualidade de visões? Será que você está mais tipo em cima, mais embaixo? Em quais situações ou em quais momentos da sua vida você se vê com essa visão de cima e quais momentos da sua vida você vê com essa visão de baixo? Você está vendo tudo, mas está colocando qual sentido nisso tudo? Será que você mesmo vendo tudo de cima, você está sentindo que você está vendo pouco? Será que você talvez está se escondendo aí atrás de um vidro, de uma janela, observando o vizinho? Ou será que você está se permitindo ser visto? Será que você está se permitindo ficar sem o controle? Porque assim, às vezes a gente sobe, 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 não na vida em si, mas em um aspecto específico da vida, que a gente esquece de viver a vida de verdade, parece.
E não é só assim, empreendedor e agora o empreendedor tá rico. Não é só sobre isso, é sobre momentos da vida também, tipo, áreas da vida. Às vezes você tá muito bom, por exemplo, na espiritualidade, mas você tá um pouco ruim na saúde física, saúde mental, sabe uma coisa assim? Às vezes, tipo assim, a gente tá tão assim, nossa, esse ano eu vou focar só em trabalhar, 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 trabalhar. Tá tudo bem, mas tipo, vai te colocar provavelmente em uma posição muito boa, mas e a vida? E sua família, e seus amigos e sua vida, sabe? Esse momento para você parar e ali fazer uma atividade física sem pressão, sem achar que você tá fazendo algo errado. É isso, sabe? Por exemplo, você tá trabalhando super bem, aí você tá tipo aquela visão de topo, vendo tudo, controlando tudo, mas às vezes para uma atividade física você também tem essa visão só macro, de daqui até ali é academia e tal, tal, tal. Não tem aquela visão do chão, sabe? Que é tipo ir na academia, pegar na máquina, sentir o peso, sentir o barulho, sentir a energia, entende? E ao mesmo tempo entra a dualidade que a gente observa tanto o mundo que para de sentir o mundo. A gente fica observando tanto, né, ali de cima da janela que para de ir ali na rua, sentir o chão, ir na padaria, sabe? De estar dentro do movimento, dentro do mundo, digamos assim. E não só no seu mundo, na sua bolha. Então, assim, ter essa consciência foi muito bom. Eu gostei de ter essa visão, sabe, filosófica de visões de apartamento versus visões da janela da casa. Porque no fim, né, gente, a vida a gente não veio aqui só para observar. A gente veio para viver e participar dela. Eu queria rapidinho, antes de finalizar, contar uma coisa que ajuda a resetar o dia. Eu aprendi isso recentemente com minha amiga Paloma. E, gente, o dia começa literalmente de novo. Sabe quando as coisas, tipo, começam bem, mas em pouco tempo vão, tipo, dando super errado, ou vai te estressando logo de cara, ou você vai se sentindo, tipo, sufocada, como se, meu Deus do céu, eu preciso fugir, sabe? Sabe essa sensação de, tipo, você precisa de alguma solução, sabe? Isso. E eu percebi que essa forma que ela tem de resetar o dia e começar de novo é simplesmente incrível. É como se você acordasse de novo e pudesse começar de novo o seu dia, como se nada tivesse acontecido, tipo, novo dia, bora, entendeu? Dá muito essa sensação. E você só vai perceber que faz sentido quando você fizer, porque quando eu falar, você vai falar assim, não, nada a ver. Mas, cara, acredita, testa pelo menos um dia. Você tá com essa sensação de tipo, estresse, 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 sabe essa sensação? Tenta, velho. E a forma de resetar que ela me ensinou é tomar banho. É muito simples também, mas se você aí tem o privilégio de poder estar em casa durante o dia inteiro, ou se você pode ir na sua casa de forma rápida, você pode dar uma pausa rapidinha para ir ali na sua casa e voltar, experimenta, dá esse reset. Às vezes eu faço isso quando tá essa loucurada, tipo, já aconteceu de 3 horas da tarde, eu tava assim, sabe? Essa loucura. Aí eu paro, vou ali tomar um banho e tipo, véi, não precisa ser muita coisa, é tipo 7 minutos. Você volta, consegue trabalhar. E eu fiquei focada de, tipo, depois que eu tomei banho, 3 horas até as 8, assim, num flow e, tipo, animada, sabe? Como se fosse um novo dia mesmo. Dá um reset muito bom. Sério, se você tem esse privilégio, experimente, porque você não vai se arrepender e é muito poderoso. Então é isso. Se esse episódio te tocou, compartilha com alguém que também tá repensando seus lugares na vida. Ajuda essa pessoa a ter essas visões, assim como eu tive. Talvez ouvindo, você pensou em outros tipos de visões. Então, se você pensou nisso, compartilha comigo. Se você pensou em alguém ouvindo esse episódio,
compartilha com essa pessoa também. Ou se você acha que serve para muita gente, compartilha no seu Instagram. Me marca também. E eu vou ficar muito feliz de saber que você está compartilhando, que tem outras pessoas ouvindo e que tem ajudado alguém a ter essa visão diferente de posições na vida. Seja até mesmo de uma casa ou das fases da sua vida. E é isso, fica o pensamento aí. De onde você tem olhado o mundo ultimamente. É isso, bye bye.